Olá, sejam bem-vindos à nossa conversa semanal com Luiz Pacheco, em que a gente fala sobre tecnologia e mercado. Hoje a gente vai falar de um assunto super importante e se você não está ligado ainda nesse assunto, se liga porque ele muda a nossa vida, que é a questão da ética no uso da inteligência artificial. Luiz, dá uma palhinha para a gente aí do que você vai falar. Nossa, nós vamos falar de assuntos bastante polêmicos aí, do que a inteligência artificial está programada para fazer nos diversos algoritmos que nós temos nas redes sociais e também um pouco mais sério do que isso nos carros autônomos. Quem quiser saber mais profundamente sobre todos esses tópicos que o Luiz traz para a gente, tem o canal de YouTube do próprio Luiz. Fala aí o endereço, Luiz. Meu nome completo, Luiz Fernando Pacheco Pereira. Só procurar lá no YouTube, Luiz com S, Luiz Fernando Pacheco Pereira. A inteligência artificial, ela já domina as nossas vidas, né? Já temos falado aqui sobre várias aplicações aí que utilizam a inteligência artificial. Então, nós estamos no aplicativo dos bancos, no pedido online do mercado, nas redes sociais, nas recomendações do Netflix, que foi a primeira live que a gente fez. Só que as pessoas têm percebido que esses algoritmos de inteligência artificial, eles têm alguns vieses. E esses vieses normalmente são racistas, são machistas e discriminatórios. E eles podem discriminar pessoas por religião ou orientação sexual também. Isso acontece por quê, né? A tal da inteligência artificial é que tem o viés? Não, né? Por trás disso tem sempre um algoritmo. O algoritmo é feito por pessoas. A inteligência artificial, ela aprende, entre aspas, né, com dados que são enviados para o algoritmo. Se esses dados são enviesados, acaba que o algoritmo acaba aprendendo coisas enviesadas também. Né? Então, se eu vou treinar um algoritmo de imagens e só passo um determinado tipo de imagem, é só sobre aquilo que ele aprende. Outras imagens não fazem parte do repertório dessa inteligência artificial, desse algoritmo. Então, a raiz do problema é essa. São os dados que são enviados, né, para a máquina aprender, por assim dizer. Né? Então, a Na gente verdade, vai... é uma foto, né, Luísa? Uma foto da sociedade tal como ela está hoje, né? Mais ou menos é isso que acontece, né? A gente replica para dentro do algoritmo aquilo que a gente sente, né, ou percebe na sociedade como um todo. Então, a gente vai abordar aí alguns tópicos, né, desse assunto, tá? Então, o primeiro deles, pode passar para o próximo slide, é uma notícia que saiu no jornal É o País, que diz o seguinte: se está na cozinha, é uma mulher. Então, olha que interessante. A partir de uma imagem de um homem calvo, de uns 60 anos, mexendo com espátulas de madeira, alguns pedaços de carne na frigideira, usando óculos, calça jeans, em frente ao fogão de sua pequena cozinha, a inteligência artificial não teve dúvida. Disse, rotula a foto da seguinte forma: cozinha, espátula, fogão, mulher. Então a conclusão é: se está na cozinha, é mulher. Que Que tal? tristeza! Chocante, né? Então é mais ou menos essa a ideia. Mas não é a única, né? A Nikon, nas câmeras fotográficas, né, ela identifica que alguém piscou se aparece alguém com traços asiáticos. Então ele recusa a foto, né, diz, olha, alguém piscou nessa foto, ou ele dá um alerta, né, se tem pessoas de traços asiáticos. Né? As webcams da HP não podem identificar os rostos mais morenos, mas fazem bem isso com os rostos brancos. O primeiro de beleza, julgado por um computador, colocou uma única pessoa de pele escura entre 44 finalistas. Nos Nossa! Estados, Desculpa, eu Nos vou ficar Estados chocada Unidos, essa live inteira, Luiz. pode se preparar. Nos Estados Unidos, a Amazon deixa de fora de suas promoções bairros de maioria afro-americana. Essas promoções não entram nesses bairros. No Facebook, permite que os anunciantes excluam minorias étnicas de seu target comercial, quando você vai anunciar no Facebook.
ao mesmo tempo que permite incluir pessoas que se definem explicitamente como antissemitas e também jovens identificados por seus algoritmos como vulneráveis e depressivos. Olha só, eu consigo fazer uma campanha no Facebook para jovens identificados como depressivos ou vulneráveis. Consigo fazer uma campanha para a população que se declara, ou o algoritmo percebe como antissemita. Olha que absurdo. É uma questão de ética mesmo, né? Não só de você poder escolher, mas também do que essas escolhas representam, né? E é uma questão que a gente precisa discutir, porque ela é difícil de brecar. A gente está na era digital, os nossos dados estão aí para todo mundo usar. A gente precisa discutir com que ética a gente. Não adianta ter lei geral de proteção de dado se os algoritmos não estão submetidos, né? Você sabe que, por exemplo, pelo Face e pelo Insta, você não precisa ter os dados da pessoa, você pega aquela persona, né, que atinge todos os critérios que você está colocando, e é difícil você bloquear isso, né? Eu vejo, a gente falou já em tantas lives, não tem volta essa questão do digital, mas eu acho super importante a gente trazer para o debate esses conteúdos que você está trazendo, porque quem não está tão próximo desse mundo não imagina o que é possível, né? Por exemplo, não que não existisse isso antes, mas agora esses dados estão muito mais à mão. Os bancos, as empresas, as financeiras, né, que também podem colocar lá, inclusive o coeficiente bom de não pagamento, né, que proporciona pagamento de mais juros, aquele nível de inadimplência que é bom para a empresa, porque gera continuidade de pagamento só dos juros, mas a dívida continua, e tudo isso pode ser rastreado, né, Luiz? Pois é. Agora, houve só essas duas. No Flickr, as fotos de usuários negros foram classificadas como chimpanzés. Oh, E nossa na Senhora. mesma linha, o Google começou a rotular pessoas negras como macacos, e o Google Maps, na época do presidente Obama, rotulava a Casa Branca como a Casa do Negro. Gente do Triste, céu. triste isso, né? Muito, nossa, que absurdo, que absurdo. Total. Então você vê que são várias empresas envolvidas, né? São fontes diferentes, então não é uma coisa da empresa A ou da empresa B, né? Claro que essas coisas já devem ter sido corrigidas, né? Ou estão em constante correção, mas a gente ainda tem muitos casos, né? Pode passar para a próxima imagem. Esse é recente desse ano, né? Agora de maio, né? Em que os algoritmos musicais dos serviços de streaming também são sexistas. Por quê? Porque eles indicam mais grupos formados por homens ou cantores masculinos nas playlists que são oferecidas para as pessoas. Você acredita nisso? Por exemplo, essa é uma informação que eu não tinha, tô vendo pela primeira vez agora. Pois é. E é coisas que a gente não imagina, né? Não tem nem. Enfim. Pois é. Então essa tá quentinha, né? De maio aí, tem pouco tempo de existência. Agora vamos falar um pouco do Twitter. Na próxima imagem, a gente tem ali uma matéria que fala que o Twitter exclui algoritmos de recorte de imagens por causa de viés contra minorias, né? Então, para economizar espaço, o Twitter coloca as imagens depois de recortadas. Ele então criou um algoritmo e esse algoritmo recortava a foto para deixar só um pedacinho da foto. E aí, na hora que o usuário tinha interesse pela foto, ele clica e a foto abre, então, o tamanho completo, tá? Então, isso economiza dados para todo mundo, né? Só que esse algoritmo, o que aconteceu? Ele começou a trazer algumas preferências, né? Então, na hora de recortar a imagem, ele tinha preferências. Aqui diz, então, que o algoritmo mostrava a pessoa branca com mais frequência, né? Mas não era só isso, né? Ele, baseado, então, em um algoritmo de rede neural, esse algoritmo foi implantado em 2018, né? E ao longo do tempo as pessoas foram percebendo isso e chegaram a fazer um teste
bem interessante. Pegaram uma imagem, colocaram uma pessoa negra e uma pessoa branca na imagem. E na foto seguinte, eles inverteram a ordem das pessoas, tá? As pessoas estavam lá na esquerda e na direita, elas passaram a ficar em ordem contrária, direita e esquerda. Na primeira foto, o Twitter focou a imagem na pessoa branca. Na segunda foto, o Twitter focou a imagem na pessoa branca. Branca, putz. Que fotografia triste dessa sociedade que a gente está vivendo, né? A gente precisa realmente reconstruir isso. Pois é. A próxima imagem eu deixei aí só para a gente expressar aí a nossa o que a gente pensa, né, quando ouve e sabe de tudo isso, né? Mas não era só isso, não. Além das preferências, né, de raças, o Twitter também tinha o que eles chamaram de um viés masculino. Porque nessas fotos recortadas dava preferência a peitos e pernas de mulheres. É dureza, hein? Dureza, né? Então as Nossa, fotos eram cortadas automaticamente dessa maneira, tá? Então, isso são, né, fatos aí mais recentes que o Twitter acabou tirando do ar agora, esse algoritmo, para que não houvesse mais problemas e declarou que as pessoas, então, são melhores nessa atividade de fazer o recorte do que o próprio algoritmo, né? Mas será que isso é definitivo, né? Talvez o Twitter ainda tente mudar isso no futuro e fazer um algoritmo mais legal, tá? A gente vai ver ainda mais tarde sobre isso. No momento, o algoritmo está suspenso, não está sendo mais utilizado, tá? Bem, vamos para outro caso. Pode passar o próximo slide, né? Esse filme, acho que bastante emblemático, né? Bastante famoso aí, acho que do início dos anos 2000, ou alguma coisa nessa linha, né? Mas por que eu trouxe essa ideia, né? Porque nos Estados Unidos houve um abaixo-assinado, assinado por mais de 2.400 professores, pesquisadores e estudantes, contra um sistema que estava sendo criado para descobrir a probabilidade de pessoas cometerem crimes a partir do cruzamento de informações biométricas do rosto e de fichas criminais. Então imagina, se o meu rosto for parecido com o rosto de pessoas que cometeram crimes, eu serei colocado nesse algoritmo como uma probabilidade alta de cometer crime, né? Então, é mais ou menos o que o filme retratava, né? Ele tinha ali nossa, é um dos meus filmes favoritos, porque além de tudo, como ele previa o crime, ele teoricamente parava você antes de você cometer o crime. Então, na verdade, se a pessoa mudou de opinião ali no meio, né, ela ia matar alguém, mas ali no momento ela não conseguia nem se arrepender e parar, porque o algoritmo pegava ela antes, ela não cometia o crime, né? Agora vamos falar de carros autônomos, né, que afeta-nos diretamente aí cada vez mais no futuro próximo, né? Tem aí algumas notícias de acidentes que aconteceram com carros, né, com possibilidades de direção. No caso do Tesla, né, é o piloto automático que já existe nos modelos, em que você liga e ele vai dirigindo por uma estrada bom, nem sempre ele acerta, né? Teve esse acidente aí que está reportado com 2 mortes por conta do não ter conseguido realizar uma curva, né? Na próxima imagem, um caso bastante conhecido também, quando um carro autônomo do Google se envolveu num acidente e deixou ferido o seu motorista, né, que embora estivesse ali ocupando a posição de motorista, não estava dirigindo efetivamente, né? O acidente não foi causado pelo carro, foi abalroado por outro veículo, mas mesmo assim ele não foi capaz de prever um veículo vindo no sentido de colisão e não foi capaz então de desviar do carro e acabou havendo o acidente. Nesse próximo slide a gente tem também um caso triste, mas bastante conhecido, né, que é um carro autônomo da Uber, que atropelou uma ciclista de 49 anos no Arizona e que se tornou aí a primeira vítima fatal dos acidentes de carros autônomos da Uber, né? Agora, olha que chocante, né? O carro identificou a pessoa, mas porque ela estava fora da faixa de pedestres e o software não tinha sido programado
para perceber pessoas fora daquela situação, ele decidiu não parar. Né? Então, a gente pode ver no próximo slide a notícia de que o carro viu a vítima, mas decidiu não parar. Né? Como ela estava então, errada. Por conta de uma falha de programação, eu diria, né? Porque talvez o grupo de pessoas que programou fala, bom, pedestre está sempre associado a uma faixa de pedestre, a um semáforo de pedestre, a uma situação. Se a pessoa está fora daquela situação, simplesmente não havia previsão no algoritmo sobre isso, tá? Então, porque é um pouco a questão do bom senso, né, Luiz, que o ser humano tem e que a máquina ela vai sempre depender de uma programação, né? Assim, por mais que você preveja o imprevisível, sempre vai ter um imprevisível novo, né? Difícil isso, né? Você conseguir programar tudo o que pode dar errado quando a gente ali na hora tem esse componente do livre-arbítrio, né? De tomar uma decisão e a máquina não vai ter. Sim, eu acho que acontece com nós mesmos, né? Quando nós estamos aí nas situações de trânsito, etc., situações inusitadas que talvez sejam totalmente novas, né? E a gente tem que tomar uma decisão ali, o algoritmo também tem que tomar uma decisão, né? E a decisão para ele, nesse momento, né, foi de seguir em frente, né? Acabou atropelando a pedestre e houve, então, a primeira morte nos carros autônomos da Uber, né? Então, isso é um caso também importante para a gente refletir, né, sobre esse assunto todo de inteligência artificial nos carros autônomos que nós temos por aí. E aí a gente tem um caso bastante interessante sobre a Mercedes, né? A montadora alemã, ela fez um veículo, né, com sistemas de anti-colisão, né? Como nós temos já vários sistemas, né, que corrigem a trajetória do carro, por exemplo, né? Você já deve ter visto algum vídeo por aí de que a pessoa está lá num carro desses, ela puxa o volante para a esquerda como se estivesse desviando de um obstáculo e o carro vai e corrige e volta normalmente na pista, como se nada tivesse ocorrido, né? Tem sistemas de freio ABS que já pressentem, né, se as rodas estão travadas, e isso já é antigo, né? Talvez já exista aí uns 20 anos um freio ABS. Tem diversos dispositivos que já existem nos carros para tentar evitar acidentes e colisões de uma forma geral, né? Bom, com o avanço da inteligência artificial, né, os carros podem chegar em um nível, né, em que na iminente colisão o carro pode decidir atropelar as pessoas ao invés de tomar uma atitude qualquer que prejudique os ocupantes do carro. Então, uma freada brusca, um desvio que acaba caindo num precipício ou vai para a pista contrária e se choca com o carro em sentido contrário, o carro opta por seguir em frente e atropelar as pessoas. É forte essa frase, né? Eu estava me falando, nossa, começa até a ser um tipo de proteção, né? O carro vai tomar a decisão de preservar a vida do dono do carro. Mas, racionalmente pensando também, o próprio condutor, inconscientemente, ele se protege também, né? Será que isso é um reflexo do próprio comportamento do condutor que eles tentaram passar para o carro? De certa forma isso acontece, né? Dizem que se você vai viajar de ônibus, o melhor lugar para sentar é atrás do motorista, né? Porque ele vai sempre tentar se proteger e você estando atrás dele ficaria mais protegido, né? Eu não concordo com isso, mas é o que dizem, só para dar uma... Eu acho que é até instinto, né? Na hora que se você, num acidente, né? Você sempre tenta virar o carro de forma a não levar a batida onde você está. Sempre li isso também, né? É claro que tem a questão do livre-arbítrio, que você vai ver que você vai matar 10 pessoas ou vai se matar, você pode tomar a decisão de jogar o carro num barranco se você tiver aquele tempo, né? Mas daí vem de novo a coisa da programação da máquina, né? Que é o que está lá programado. Gente, é muito aí, Black Mirror, assim, estamos vivendo o Black Mirror. Pois é. Então, esse caso, ele foi declarado pela montadora, né? Ele não é apenas uma notícia de que alguém descobriu ou percebeu. Não, ele foi declarado mesmo como uma vantagem
a respeito do modelo, né, pela diretoria da empresa, que a prioridade, então, é a própria máquina, no caso, os ocupantes, né? E isso, por mais absurdo que possa parecer, né, a gente tem que lembrar que existe uma tomada de decisão, né? E como você bem disse, né, pode ser que a pessoa, se tiver uma presença ali no momento, ela pode escolher o que ela faz, né, e tentar minimizar. Então, ela raciocina rapidamente e decide, né, talvez o menor prejuízo, talvez o prejuízo que eu digo não no sentido financeiro, mas como um todo, né, e a pessoa toma uma decisão. Pode ser que não seja possível fazer o que ela gostaria, enfim, mas, enfim, existe uma decisão. Você sabe Né? que eu estou até pensando, já imagina você comprando a sua Mercedes e recebendo preenchendo um aplicativo com várias perguntas éticas para o algoritmo da sua Mercedes se comportar de acordo com a resposta que você colocou, tipo uma personalização da ética do algoritmo do seu carro. Já pensou que louco? O seu carro repete, porque daí talvez você pudesse, porque acho que a grande questão aqui é quem é responsável, né? Se acontece um acidente desse. Se você programou ou deu indicações do próprio algoritmo, de repente você pode ser responsabilizado por um acidente que o seu veículo automatizado causou. Pois é, essa é uma discussão também interessante para o campo jurídico aí, né, de quem é responsável por essas coisas que acontecem nas decisões autônomas, né? Mas, de certa forma, você dando um spoiler aí de alguma coisa que vai chegar já já. Mas vamos seguir. Existe um problema relacionado... Não, calma, volta. Deixa no Mercedes aí. Voltei. Existe um problema que é estudado desde os anos 60, da década de 1960, chamado Dilema do Bonde, ou Trolley Problem, que ele faz exatamente essas perguntas. Numa situação de risco, qual é a opção? Então, no Dilema do Bonde, você tem um bonde cheio de pessoas e tem umas pessoas amarradas na linha. E aí ele tem um desvio, né? Então, o que ele faz? Né? Ele vai para o desvio e pode correr o risco do bonde descarrilhar e atingir, matar ou machucar as pessoas que estão dentro do carro, ou ele segue em frente e atropela quem está amarrado na linha. Né? Aí vai para a fase 2. Então, tem 4 pessoas amarradas na linha e no desvio tem uma. Então, ele vai correr o risco e matar uma pessoa, ou ele vai seguir em frente e matar 4. E aí começa a mudar o perfil das pessoas. Né? Então, é criança, é idoso, é isso, é aquilo. E aí, esse é o famoso trolley problem que existe muito antes, talvez, da ideia da inteligência artificial estar tomando, né, corpo e vir a fazer parte das nossas vidas, mas que já é discutido há bastante tempo. E agora, talvez, chegou o momento de aplicar isso. Né? Então, imagina que você tem um carro autônomo dirigindo numa estrada e tem um grupo de crianças andando pela estrada e não dá tempo de frear. Né? Qual é a decisão? Se você vai para a pista contrária, você se choca com um caminhão. Se você vai para o acostamento, você cai numa ribanceira. E se você segue reto, você atropela as crianças. Né? Qual é a decisão? Né? Então, ponderando, né, que pode ser que, no caso da Mercedes, né, esse exemplo é falado, e diz que a decisão é de atropelar as crianças, porque, ainda que a opção seja bater no caminhão, pode ser que as crianças sejam atingidas por um próximo veículo que vem atrás, ou que por conta da confusão toda gerada na estrada, outros veículos se envolvam num acidente e acabe tendo um dano muito maior. Né? Então, a preferência seria por menor dano, e o menor dano calculado e certo são as crianças. Esse é um tema bastante importante para o ramo legal, né? Que está sendo discutido tanto no mundo digital dos algoritmos e tal, como nesse mundo que a gente chama de digital agora, né? Que é com o físico junto com o digital, que mistura uma coisa como um carro e um impacto de um acidente, né? Porque tem tantas pessoas envolvidas, é um dilema, realmente. Eu vou até conversar com uma pessoa que você conhece, que é o Francisco Mendes, e com a Carol, que é doutora na área de LGPD. Eu vou ver com eles se eles têm algumas informações sobre isso. Quem sabe a gente monta uma live com eles aí para falar sobre isso.
Interessante para a gente entender como usuário, possível comprador de uma Mercedes, quem sabe, no futuro, quais as implicações, né? Porque se você não concorda com o algoritmo, se você tomaria uma decisão diferente, né? É confuso. Eu tive a oportunidade uma vez de andar num Tesla lá em Orlando, numa das visitas da universidade. É um negócio muito bizarro, assim, por enquanto, pelo menos, né? Uma sensação meio de você estar num carrinho bate-bate ali, mas você está no meio da rua, de verdade, né? Com gente andando dos dois lados. É meio. Ainda não me senti confortável, não. Você sabe que eu não me sinto confortável nem com piloto automático simples, desse que a gente só mantém a velocidade, né? Nossa, mas Aquele que vai só mantém a segurando. velocidade do carro. Você vai ali dirigindo tudo ali, a única coisa que ele faz é que você pode tirar o pé do acelerador, né? Mas assim, você ter a sensação de que você não está no comando acaba causando um desconforto tão grande que eu prefiro não usar. Eu até esqueço que meu carro tem isso, porque eu não uso mesmo. Me causa mais estresse do que ajuda, né? Mas essa semana, esses dias, teve um caso de um motorista que dormiu num Tesla, com o piloto automático ligado, e tirou as mãos do volante. E o carro está programado para, se não houver interferência no volante, ele parar. Claro que ele não para abruptamente, ele vai dando alertas, ele soa um monte de campainhas, ele faz um monte de coisa, depois ele ligou o pisca-alerta e foi parando gradativamente até que ele parou e ficou com o pisca-alerta ligado. E aí a polícia acabou sendo acionada por outros motoristas que viram o carro parado na estrada, e a polícia ainda teve dificuldade para acordar o sujeito, e depois, então, Esse se não, divertiu. não aconteceu nada, mas enfim, sei lá, Talvez, talvez nesse caso, talvez se ele, sei lá, vai que ele bebeu, ou, né, estava em algum processo, teve um problema físico, né, sei lá, um derrame, um infarto, alguma coisa. O carro é muito mais seguro estando controlado, né, por um algoritmo do que com o próprio passageiro. Nossa, essas discussões elas não têm fim, né, mas elas são muito importantes sim, da gente fazer. sem dúvida, sem dúvida. E aí, então, chegando no dilema do bonde atualizado para os dias atuais, nós temos, então, um site chamado moralmachine.net, que é uma parte da iniciativa de pesquisas do MIT, né, em conjunto aí com essa Scalable Cooperation, que faz uma atualização dessas questões, né? São 13 questões como essa que está representada aqui, que você tem, então, um carro com 5 ocupantes, e ele vai passar por um lugar onde existem 2 pedestres atravessando, no caso, uma mulher e uma criança, né? E do lado, na outra pista, ele tem uma barreira de concreto. E tem 2 opções, né? Então, quando você começa a fazer esse teste, você se coloca no lugar de motorista ou da programação que vai decidir o que o carro faz, né? E você tem 2 opções: ou você segue reto, como a figura da esquerda, e atropela a mulher e a criança, né? E tem ali a caveirinha mostrando então que elas morrem, ou você desvia para a barreira de concreto e morrem os 5 ocupantes do carro, né? Então, são 13 questões como essa. O site é moralmachine.net, né? É interessante fazer esse teste, porque, assim como no dilema do bonde, ele vai trocando a quantidade de ocupantes do carro e a forma e as pessoas que vão atravessando a rua, tá? E as opções que existem. Então, muito interessante você se deparar com isso. E aí, no próximo slide, você pode, então, depois contar para a gente quais foram os seus resultados, por quê? No final das 13 perguntas, ele vai dizer o que é o seu perfil. De acordo com as suas respostas, ele vai dizer se você gosta mais de animais ou de pessoas, se você tem preferência por pessoas jovens ou idosas, se você tem preferência por obesos ou pessoas esportistas, e coisas desse tipo. Tá? Olha que Então, legal, gente. Eu vou fazer, hein? Moralmachine.net. Vou botar nos comentários. e aí Eu não você comenta aí nas eu estava nossas olhando redes. essa foto aí, já, só esse teste que você colocou já, eu não sei o que eu faria, não. Então, são 13 desses para serem completados aí, Dá nó. e é bem interessante fazer isso. E claro, a pesquisa, o objetivo da pesquisa não é divertir a gente, o objetivo da pesquisa é dar embasamento para decisões que vão ser tomadas nos algoritmos.
né? Então, como que as pessoas... E aí é aquilo que você falou lá atrás, né? Será que o algoritmo que recorta a foto não faz isso em função da preferência dos usuários? Né? Então, agora imagina a pesquisa dizendo, olha, a maior parte das pessoas, elas preferem esse tipo de atitude do algoritmo, né? Então, acaba sendo um senso comum, né? Mas todas são questões difíceis, não tem nenhuma facinha ali que diga assim, essa é fácil, não tem. Todas elas Vai são lá, difíceis. gente. Então façam e coloquem nos comentários para a gente ver pelo menos a nossa audiência aqui, como é que pensa. Vai ser uma boa pesquisa para a gente poder se conhecer melhor, né? Com certeza. E aí a gente pode passar para o próximo, que a gente fala então de uma das surpresinhas, que é o concurso do Twitter, né? Então, o Twitter está agora oferecendo recompensas a quem corrigir os vieses raciais e sexistas em seus algoritmos de corte de imagens. Tá? Essa notícia é novinha, o concurso encerra no dia 6, tá? Tem 2 dias aí, um dia e meio para enviar. Uau! Oi? Hoje é dia 4, né? Tem 2 dias só. Tem 2 dias. O Twitter está abrindo as informações, tá, dos seus algoritmos para quem quiser, então, concorrer e enviar sugestões de como que esses algoritmos não devem ser mais com vieses racistas ou sexistas, tá? De como corrigir isso, tá? Os prêmios, como eu falei, são de $3.500 para o primeiro lugar, o segundo lugar com $1.000, o terceiro lugar com $500, e a solução mais inovadora vai ganhar um adicional de $1.000, e a solução mais generalista, que poderá ser aplicada em outros casos, vai também ganhar $1.000, tá? Ó, Então, vezes 5, tá bom para cá, né? tá bom demais, né? Então, essa é a surpresinha aí para quem é da área de tecnologia, né? Dá uma olhada lá nas condições do concurso, baixa lá os algoritmos, os códigos, analisa, manda a sua sugestão e vai que dá certo, né? Depois conta para a gente aí também os resultados. Legal, né? Muito, muito E legal. Esse eu não vou conseguir participar, porque meu know-how em algoritmos, vou ficar devendo para uma próxima existência minha, uma próxima encarnação. Mas se vocês conhecem de algoritmo, pô, eu participaria. Imagina, além de ganhar o prêmio, ainda ganhei o case, né? Poder dizer que ajudou o Twitter a rever os algoritmos, bom pra caramba. com certeza, isso é um modelo de bug bounty, né, que as empresas fazem normalmente na área de segurança da informação, em que você achando lá uma falha de segurança, você reporta e depois recebe lá a premiação. É claro que isso vai para o currículo das pessoas e depois as empresas vão atrás dessas pessoas que têm esse perfil e acabam então gerando uma empregabilidade maior, tá? Bem, a segunda surpresa, então, são vagas de trainees, né, o programa de trainee 2021 da Grant Thornton, que é uma empresa grande aí na área de auditoria, consultoria, na área tributária, e é uma empresa que tem muitos e muitos milhares de funcionários, né? Aqui no Brasil são 1.200 funcionários, ela está presente em 138 países, tem 58 mil colaboradores, e os cursos que elas buscam aí para esses cargos de trainee pode ser em ciências contábeis, administração, economia, ciências atuariais, direito, engenharia, gestão financeira, gestão de RH, análise de sistemas, sistemas de informação, tecnologia da informação, ciências da computação e engenharia da computação, né? Então, não é só para a área de TI, se você é da área de contábeis, administração, economia, direito, engenharia, gestão financeira, até gestão de RH, pode participar aí desse processo, tá? São, eu não lembro agora quantas vagas são, mas a ideia é que você possa se candidatar até o dia 6, tá? Tá, Dia corre 6 lá. é o dia, hein? É o Sexta-feira. dia, né? Dia Até 6 é o dia. sexta-feira. Tá lá no portalvagas.com, no V2220703, né, como está aí no nosso slide. Para quem não está vendo a imagem, vagas.com, o código da vaga é V2220703. Tá? Participa lá e pode ser PCDs também, né?
vaga de todo o Brasil, e boa sorte, né? Se você conseguir, então, depois conta para a gente também o que você achou aí de ter recebido essa oportunidade e, enfim, melhorar aí na sua carreira. E é isso, Carol, chegamos aí ao final. Muitas dúvidas, muitas reflexões aí a serem feitas, mas certamente a gente deu aí uma palhinha do que envolve aí a questão da ética na inteligência artificial. Muito bom, gente. Gostei demais, Luiz. A gente não pode deixar de discutir tudo isso, porque isso nos afeta diretamente, né? Dá um medinho, mas é importante. Obrigada, Luiz. E semana que vem já temos tema. A gente volta a falar sobre drones, né? A gente falou lá atrás sobre drones versus laser versus drones, né? E colocou aquele filme que as pessoas devem ter assistido depois lá, dos drones, né? Que são capazes de localizar as pessoas e estourar aquela carga próximo à cabeça das pessoas, enfim. Passamos uma imagem meio negativa dos drones. Mortais. Os drones mortais. Então eu vou trazer aí 2 casos de uso de drones que são bastante legais, novos, recentes, e que são drones do bem, né? Chamei aí de drones do bem para a gente conversar um pouco sobre isso e não ficar com essa imagem negativa dos drones. O Luiz se redimindo com a comunidade dos drones, gente. Falando de inclusão digital, a gente quer incluir os drones agora como nossos amigos. Não percam, então. Semana que vem vamos falar do lado bom dos drones, de como essa tecnologia nos ajuda. Sejam sempre muito bem-vindos. Cira de Garpo está falando que a live de hoje foi incrível. Obrigada. Obrigada, Luiz, pela curadoria, pela, de novo, facilitação desse conteúdo que pode ser tão árido e que você traz para a gente nesse formato tão fácil de entender. Muito obrigada. Obrigada para quem esteve com a gente. Obrigada, Luiz. Um beijo. Até. Um beijo, Carol. Abraço para todos.